Números capítulo 10, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Verso 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Verso 25. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Verso 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Você pode dizer amém? Gostaria de aproveitar esse texto, irmãos, tão oportuno, e falar um pouquinho nesta noite sobre no deserto. O que acontece conosco no deserto e o que Deus faz conosco no deserto. Esse texto é muito lindo. Esse texto, irmãos, foge à nossa imaginação. Se você ler Êxodo capítulo 19, versículo 1, praticamente um ano depois que os filhos de Israel saem do Monte Sinai e começa a marcha, a caminhada pelo deserto. Então todos eles estavam aproximadamente um ano parado num lugar, todos ali. E agora Moisés toca a trombeta de prata e eles começam a partir. Um ano depois. Deve ter sido muito lindo. Isto é tão glorioso que a nossa imaginação é pobre demais para fazer a ideia do que seria essa marcha, do que seria esse projeto de Deus para com Israel. A nossa mente não consegue captar. É preciso crer, é preciso acreditar. Afinal de contas, você tem aqui 3 milhões de pessoas marchando: crianças, idosos, jovens, um grupo pequeno, um exército pequeno e um rebanho considerável. Dá para você imaginar isso? É por isso que a chamada alta crítica em relação à Bíblia não acredita nesse fato. É impossível você imaginar 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto, onde tudo falta água, falta alimento, falta conforto, falta condição básica, primária de higiene, de cuidados pessoais. Mas o que as pessoas não observam é que essa viagem histórica de Israel, Deus está por detrás dela.
Deus está conduzindo esse processo. Deus é que está ordenando esta marcha. E para Deus não é impossível. Deus é o patrocinador desta viagem, desse empreendimento espiritual. E sendo assim, Ele pode fazer com o seu poder e com a sua glória. Você pode dizer amém? Aleluia. Deus cuida de nós, irmãos. Não há razão nenhuma para nós duvidarmos do poder de Deus, dos olhos do Senhor sobre a nossa vida. E Israel então parte. É muito bonito você imaginar isso. Com muita ordem e decência, as tribos são arrumadas, os exércitos. Tem a primeira tribo, a tribo de Judá na frente, na retaguarda a última tribo, e Israel sai caminhando, cada um com o seu estandarte. Deus é organizado, Deus cuida do seu povo, Deus caminha com o seu povo. E diz o texto bíblico que a nuvem pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. E quando a nuvem e a arca se levantava, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, aleluia, dissipados sejam os teus inimigos. E quando a nuvem e a arca ela parava de andar, Moisés dizia: volta-te, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então, quando Deus levantava e marchava, o povo marchava. E aí então a oração era: Senhor, levanta contra os teus inimigos, contra os inimigos teus e do teu povo. Quando Deus está caminhando conosco, andando conosco, os nossos inimigos são dissipados, eles vão sendo vencidos. Os inimigos internos, os inimigos externos. O grande inimigo muitas vezes da nossa caminhada pelo deserto somos nós mesmos, não são os inimigos externos. E vocês vão ver isso nesta noite, que o maior inimigo de Israel não foi a falta de água, não foi a falta de alimento, não foi a saudade do Egito, mas eram questões de alma, era o interior deles que precisava ser tratado e curado. Os nossos maiores inimigos não é a internet. Nosso maior inimigo não é aquele fulano, aquela fulana, não é aquele ou aquela. Os nossos maiores inimigos são aqueles que habitam dentro de nós, que precisam ser tratados e curados, irmãos, para que a nossa viagem seja uma viagem saudável, uma viagem curada, com menos murmuração, com menos sobe e desce na vida moral, na vida espiritual, na vida material. E quando a nuvem parava, a arca parava, a oração era: volta-te, Senhor, aleluia, volta-te, Senhor. Este é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é Deus vencer os nossos inimigos. O melhor de Deus é quando Deus se volta para nós mesmos. É quando Deus se volta para nós. É quando Deus para ficar conosco. É quando Deus puxa o freio de mão e diz: olha, a gente já caminhou muito, a gente já venceu muito, eu quero agora parar, eu quero estar com vocês. A nossa ideia é que Deus só está vivo e ativo quando Ele anda, quando Ele caminha, quando a gente vê uma solução aqui, quando a gente vê uma solução ali, quando a gente vê uma vitória aqui, uma libertação ali, quando a gente vê Deus operando aqui e ali. Parece que a gente não imagina que Deus também é verdadeiro e é real quando Ele para. E quando Ele para estar conosco. Ele para nos ouvir e ser ouvido. Ele para voltar para nós. Diz o texto: volta-te, Senhor, para os milhares de Israel. Volta para nós. E a ideia aqui é: Deus entra em nós. Entra em nós. Essa é a ideia, irmãos. Quando para no sentido: Senhor, entra em nós agora.
não anda mais não, Deus, mas entra em nós, entra no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, vê como a gente está andando, vê como a gente está caminhando, entra em nós. Quando Deus para, o melhor está acontecendo por você. Quando Deus para, quando você acha que Deus parou, Ele não parou, aleluia, Ele só quer estar com você. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no profundo de sua alma e trabalhar coisas que andando não dá, que operando não dá, que no campo de batalha não dá. Tem que parar para sentir Deus e Deus o sentir. E assim Israel caminhava no deserto. No livro de Números, a caminhada é marcada por diferentes naturezas. Se der tempo, a gente vai analisar duas hoje: a serpente de bronze, o acontecimento da serpente em Números 21, e a revolta de Gades, Números 13. Esses dois episódios das coisas que aconteceram no deserto foram as maiores e as mais fortes, e elas podem nos ensinar, elas podem nos iluminar na nossa própria caminhada pelo deserto. Mas a primeira coisa a considerar é que deserto é fato real, o deserto é verdadeiro, o deserto é real na nossa vida, em nossas igrejas, em nossas pregações, em nossos hinos, principalmente os hinos mais antigos. É comum citar e definir um momento pessoal, ou então um momento coletivo, com a expressão: estamos no deserto, estou no deserto. Você já não falou isso para alguém? Como você está? Alguém pergunta e você responde: olha, irmão, no momento estou no deserto, no momento as coisas estão áridas, no momento eu não estou sentindo nada, não estou tendo nada, ou então estou passando por momentos difíceis. O deserto é uma experiência não nova, mas é uma experiência histórica na vida de Israel e na vida do povo de Deus ao longo da história. Aliás, a palavra hebreu é uma palavra que Israel herdou depois do cativeiro. Israel começou a ser chamado de o povo hebreu, e hebreu é uma palavra hebraica que significa aquele que caminha, aquele que não tem parada, aquele que peregrina. Olha o povo judeu, só anda de nação por nação, perseguido aqui, perseguido ali, até Israel voltar para Israel, a sua pátria, a sua Jerusalém amada. Ele vai andar. Mas também o Novo Testamento diz à igreja que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós estamos aqui numa caminhada. Então é um fato histórico que atingiu Israel e que atinge a igreja, que atinge você, que atinge todos nós. Todos nós teremos o nosso deserto, teremos a nossa caminhada pelo deserto, uns mais, outros menos, mas nós teremos. É também um fato bíblico, é um fato bíblico, inegável, bíblico. Teologia da prosperidade, do sucesso, não tira, não anula essa verdade bíblica. O deserto existe, nós passaremos por ele, todos nós passaremos por ele, e é uma experiência também pessoal comprovada, muito comprovada. Eu já passei por deserto, você, as experiências pessoais. Conversa com quem já andou um pouquinho mais na fé, conversa com os irmãos antigos, leia a história dos santos, dos homens e mulheres consagrados ao longo da história. Você verá que todos eles passaram pelo deserto. É uma experiência pessoal comprovada. Teremos o nosso deserto. Isto não é fácil, porque o problema está no quê? No fato do nosso comportamento espiritual no deserto.
Porque não é fácil construir uma fé equilibrada, uma fé sadia no deserto. Não é fácil manter uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade sem azedar a alma, uma espiritualidade sem medo, sem dúvidas no deserto. Não é fácil. É mais fácil perder a fé. É mais fácil atravessar o deserto murmurando, reclamando de Deus, da liderança eclesiástica, como reclamaram de Moisés, de Miriam e de Arão, da liderança política, o governo, o prefeito, a nação, a economia. A gente, é mais fácil passar pelo deserto reclamando de tudo e de todos. Mas Deus está conosco. O livro de Números, o povo no deserto, o livro é chamado no deserto, capítulo 1, versículo 1, combinado com a expressão: e falou o Senhor a Moisés. E falou o Senhor a Moisés. Deus fala no deserto. Você pode dizer amém, meus irmãos? Deus fala no deserto. Deus fala com você. Deus fala conosco. Eu não posso deixar de ouvir Deus no deserto. Eu não posso de observar o movimento de Deus na minha vida no deserto, gente. Pense nisso. Por favor, pense nisso. É Deus que vai narrando a caminhada do povo rumo à terra prometida, e o que vai acontecendo, o que vai se concretizando. Deus está conduzindo as vitórias, Deus está conduzindo os milagres, mas também as murmurações, o juízo de Deus, a disciplina, tudo isso sobre os olhos de Deus, tudo isso sobre o olhar tutelar de Deus, que acompanha o seu povo, que dirige o seu povo no deserto, sem privá-lo do clamor, sem privá-lo da murmuração, sem tirar a liberdade de ninguém. Ninguém no deserto recebe mordaça. É lógico, se murmurarmos, se fizermos o que não agrada a Deus, haverá disciplina, como houve ao longo da caminhada no deserto. Mas Deus não priva ninguém, não tira a liberdade de ninguém, porque nós somos fracos, nós não suportamos muita coisa no deserto. O povo murmura, o povo rebela, mas ao mesmo tempo o povo busca o perdão divino, o povo chora, e Deus então ouve o clamor, e como um Deus e como um pai que guia o seu povo, Deus guia Israel no deserto. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós, aleluia. Nós não merecemos, as murmurações são fortes demais, leva o líder Moisés a perder a paciência. Ele que é chamado na Bíblia, no livro de Números, o homem mais manso da terra, mas num ato de impaciência, ele não entra na terra prometida. E ele ora, e lá no livro de Deuteronômio diz que Deus falou para ele: Moisés, não vamos falar mais nesse assunto, você não vai entrar, não vamos falar mais nesse assunto. E ele não entrou. O deserto não é fácil. Os conflitos do deserto. A primeira realidade é a realidade do deserto, ele existe. A segunda realidade, os conflitos. Números capítulo 10, verso 11: os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto de Sinai, diz o texto, e assim pela primeira vez se puseram a marchar. Se puseram a marchar. Só não tem conflito quem não marcha, só não tem conflito quem para. Se você começar a andar, haverá conflitos. Se você começar a caminhar, haverá conflito. Os conflitos nascem, as murmurações nascem, as fraquezas são reveladas a partir do andar, a partir da marcha. Os conflitos existem por causa de nós mesmos, por causa das situações que surgem, gente. Mas marche,
Nós temos que marchar, não pode parar, não é aqui o nosso descanso, não é aqui que Deus quer, não é para cá que Deus nos chamou, somos peregrinos, nós estamos marchando, vamos marchar. Às vezes murmuramos, os conflitos estão aí, murmuramos contra o Senhor, contra as suas promessas, murmuramos contra a autoridade de Moisés, de Miriam, da liderança do povo, murmuramos da autoridade de Deus. A caminhada realmente começa, e com ela começam os conflitos, os erros e as falhas. Isso é do homem, isso é nosso. Se você está murmurando muito, reclamando muito, fique firme, aguenta mais aí, peça perdão e misericórdia, mas continua marchando, continua andando, não pare. No livro do Êxodo, as murmurações eram mais frequentes, elas estavam mais relacionadas com falta de água, falta de alimento, era relacionada mais às coisas naturais. No livro de Números, que narra as caminhadas, todas elas, detalhe por detalhe, elas tomam um caminho mais perigoso, e é aqui que nós precisamos tomar cuidado. Eles começam a duvidar da posição espiritual de Moisés. Israel se coloca contra o projeto de Deus da terra prometida, e eles estão decididos em algumas murmurações, em alguns fatos, a voltar para o Egito. É muito perigoso, é muito perigoso. As murmurações de Israel no livro de Números, elas são mais profundas, elas são mais perigosas, Deus tolera as nossas fraquezas, Deus tolera, irmãos, as nossas murmurações, porque somos limitados. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é nós duvidarmos da sua palavra empenhada, da sua palavra revelada. Eu vou tirar vocês do Egito e vou botar em Canaã, ponto. Isto vai acontecer. As nossas fraquezas, aquelas coisas que pertencem aos nossos próprios medos, às nossas ansiedades, às nossas preocupações, Deus vai tolerando, vai suportando. Mas quando o conflito nosso é contra a palavra de Deus, o projeto de Deus dado a nós, revelado a nós, Deus trata disso. Mas é uma coisa que a gente precisa aprender sobre essa caminhada, sobre o conflito, é que nesses momentos críticos da nossa vida no deserto, meus irmãos, Deus se manifesta não só para disciplinar, como fez com Israel algumas vezes, mas na verdade o que sobressai é o amor de Deus. Deus sempre propõe restauração, Deus sempre propõe reconciliação. E quando Deus vai agir severamente, tem Moisés que intercede, Deus ouve a oração de Moisés e dá o seu perdão para o seu povo. Deus está sempre restaurando a fé, colocando o povo de novo rumo à terra prometida. As manifestações de Deus no deserto, se você somar todas elas, você verá que elas são mais de misericórdia, mais de bondade do que de juízo. Porque Deus está sempre construindo um caminho para Israel ficar firme, um caminho para Israel chegar lá. E não é assim que Deus faz conosco hoje. Não é assim que Deus cuida de nós. Porventura não é essa a sua experiência? Veja a intensidade, o grau da sua, da minha, da nossa murmuração, e você verá que não afetou o amor de Deus por você, não afetou o cuidado de Deus. Você sofreu alguma coisa, você perdeu alguma coisa, mas Deus continua te amando. Deus quer colocar você lá, Deus quer terminar a obra, Deus quer te ajudar. Aleluia, irmãos. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Dá prazer andar com esse Deus.
dá prazer em caminhar com esse Deus, dá prazer em viver com Ele, em estar com Ele, mesmo que tenhamos que atravessar o deserto, porque se falharmos, mas continuarmos a caminhar, Ele nos ajudará, aleluia, Ele nos ajudará. Meus irmãos, 2 conflitos específicos, mais 10 minutinhos, 2 momentos específicos nessa caminhada. Primeiro, o acontecimento das serpentes venenosas, Números capítulo 21, de 4 a 9. Essa é a murmuração mais conhecida no livro de Números, é o das serpentes no deserto. Serpentes no deserto. O povo chegou em Cádiz, você pode ler em casa se desejar o capítulo 1 todinho. O povo chega em Cádiz, Cádiz Barnea, já bem pertinho da terra prometida, e aquilo então que deveria gerar esperança no povo, por causa de uma murmuração, Deus envia a serpente, e diz o versículo 4 que o povo impacientou-se. O povo ficou impaciente. É engraçado, ver de Deus perder a paciência com a gente, é a gente que perde paciência com Deus. É uma coisa esquisita. É a criatura perdendo paciência com o Criador. O povo impacientou, o povo perdeu a paciência. E quando a gente perde, irmãos, a paciência, mesmo estando perto da bênção, mesmo estando perto da vitória, volta tudo para trás. Isso é um conflito muito forte. Por isso, você que está aqui nesta noite, que é um pouquinho mais nervosinho, um pouquinho mais esquentadinho, diz que tem sangue de nortista. Sangue é um só, viu, irmão? Não tem 3 tipos de sangue, 2 tipos de sangue. Tem lá o A positivo, não sei o que mais, mas é sangue. Diz que tem sangue nortista, sangue gaúcho, sangue não sei o que. É um sangue só, tá? Mas se você é um pouquinho mais agitado, não perca a paciência. Não perca a paciência, que se você perder a paciência, os anelos da sua alma, a sua vitória que está tão pertinha, os desejos, os anseios do seu coração, vai tirar força. A um passo de entrar na terra prometida, o povo impacientou e o povo voltou. No deserto, nós podemos perder a paciência, e com isso a esperança pode diminuir, e com isso, diz o verso 5 de Números capítulo 21, pode surgir em nós o desejo de voltar ao Egito, o que se transforma numa transgressão a Deus, porque Deus nos tirou do Egito. A impaciência pode gerar todas essas coisas. A impaciência pode nos levar a duvidar do poder de Deus. A impaciência pode transformar até as bênçãos de Deus em coisa vil, em coisa sem valor, sem significado. Êxodo 16, o maná, que foi a salvação para a fome de Israel, que tinha sabor de mel, não é igual vinho, mas o maná tinha sabor de mel, verso 31. Esse maná, que era um alimento suficiente, que caiu 40 anos até Israel chegar na terra prometida, plantar e colher, diz a Bíblia que se tornou vil. Este é o poder da impaciência. A paciência torna as bênçãos em coisas vis. A impaciência tira de nós o ânimo, distorce todo o plano de Deus, distorce toda a ação de Deus, distorce o amor de Deus sobre a nossa vida. Controle a sua paciência. Não perca a paciência. Ore e espere um pouquinho mais. O que fez Deus? Enviou serpentes. Aí Deus ficou nervoso. Sabe que Deus fica nervoso, irmãos? Aí Deus ficou nervoso. Enviou serpentes venenosas.
pica um aqui, pica outro ali, pica um ali, morde aqui, morde ali. Aí Moisés intercede pelo povo, e à luz da intercessão de Moisés, por um pouco de arrependimento do povo, há um pouco de arrependimento no texto, Deus revela algo precioso para nós, para curar a nossa impaciência, a perda do nosso ânimo na caminhada no deserto. Moisés então levantou a serpente no deserto, e o povo tinha que ter uma atitude. Diz o versículo 8: olhar para a serpente. Números 28. Olhar para ela, e olhando para a serpente eram curados, eram salvos da morte. Sabe o que é isso? Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando do seu povo mais uma vez. E isto é muito especial, porque o Evangelho de João usa esse fato duas vezes, João 3 e João 12, para falar, meus irmãos, do poder redentor de Jesus Cristo. E ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim, se você perder a paciência, se você se sentir desanimado pela caminhada no deserto, olhe para a cruz, olhe para Jesus, que não perdeu a paciência, que continuou te amando, que foi até o final, que venceu por você. Aleluia! Não espere milagre, não espere milagre. O milagre pode vir, mas se você estiver desanimado, antes de buscar milagre, antes de buscar uma ação sobrenatural para você ver uma vitória, olhe para a cruz. A solução é a cruz, a solução é a obra de Jesus. É Ele que anima, é Ele que fortalece, é Ele que nos impulsa. Louvado seja o Senhor, aleluia. Porque quando a gente perde a paciência, nem milagre resolve, nem profecia resolve. O coração fica tão duro que recebe mensagem e não muda, e recebe uma palavra gostosa e não muda. Tão duro que a gente fica, irmãos. Mas ainda bem que tem a cruz para a gente olhar, ainda bem que tem a cruz de Cristo, a solução para o nosso deserto. Aleluia! É a cruz de Cristo, é a obra da cruz, onde tem todo o perdão de todos os nossos pecados. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia! Bendito seja Deus. E para terminar, o conflito de Gades, é o capítulo 13 e 14. Deserto é lugar de crise, mas nós temos a cruz. Você pode dizer amém? Temos a obra da cruz. É outro, irmãos, é um outro conflito que retrata mais um pouquinho agora a desobediência de Israel. O povo está com dúvidas em relação a entrar em Canaã. O povo está com medo. Os espias que voltaram de espiar a terra voltam, dão um relatório maravilhoso da terra, da prosperidade que há naquele lugar. A terra prometida, linda e maravilhosa. Após 40 dias de exploração, o grupo volta dividido. O grupo volta dividido. Você já observou isso? O deserto pode nos dividir. O deserto pode nos dividir entre crer e não crer, ter alegria e ter tristeza, porque o povo vai dizer nesse texto que o povo chorou barbaridade. O deserto pode nos dividir. O grupo maior não crê, o grupo menor crê. Outra coisa que o deserto nos ensina: se você está no deserto procurando apoio da maioria, está enganado, está muito enganado. O grupo menor sabe, o grupo menor, Josué e Caleb, sabe se a terra é prometida, se foi Deus que falou, ela pode ser conquistada. Você pode dizer amém, meus irmãos? Se Deus falou com você, vai dar certo. Se Deus falou, se você tem uma palavra de Deus, vai dar certo. E diante da dupla informação, a reação é terrível. E acontece o que? Uma rebelião generalizada, irmãos. 14:1
diz que o povo gritou, o povo soltou a voz e murmurou contra Moisés, Arão e Deus. E versículo 2 de Números 14 diz: todos os filhos de Israel, não é brincadeira deles, 3 milhões de pessoas, todos os, aqui não é figura de linguagem não, todos, não tinha um, só Josué e Caleb, o resto tudo contra, tudo murmurando. Meus irmãos, versículo 10, eles tomam uma atitude absurda. O deserto pode nos levar a atitudes extremamente absurdas, extremamente sem bom senso, como abandonar a casa, abandonar a família, abandonar o emprego, abandonar os princípios bíblicos. Versículo 10 diz que eles decidiram apedrejar Moisés, Arão, porque eles falaram em nome de Deus. Vamos apedrejar esse homem lá. Como é que pode, irmão? Pode. No deserto faz loucura. No deserto a gente pode fazer cada coisa que vocês não imaginam, não é? Você já não fez isso no deserto? Foi embora, abandonou, chutou o balde, chutou a vaca, chutou tudo. Foi só o bode não, chutou, foi tudo. Aí estou no deserto mesmo, quer saber de uma coisa, vai o bode, vai a vaca, vai a boiada, vai tudo. Meus irmãos, o deserto faz a gente criar planos, faz a gente criar atitudes estranhas ao comportamento, atitudes estranhas à ética cristã, aos princípios de Deus. Mas nós podemos ter outro espírito no deserto. Você pode dizer amém? Números 14, verso 24 diz: e Josué e Caleb, eles tinham outro espírito, aleluia, outro espírito. Nós podemos no mesmo deserto ter atitudes estranhas, que é contrária ao espírito cristão, ao espírito da Bíblia. Mas eu também posso ter no mesmo deserto, na mesma situação, um outro espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que segue a vontade de Deus, que crê no que Deus falou, que confia no que Deus falou, que vai dar certo, eu vou entrar, eu vou passar, está difícil, tem gigante lá, mas nós vamos vencer, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Aleluia, bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Que espírito você tem? Esta é uma das soluções para os nossos conflitos no deserto: ter outro espírito, uma outra reação das coisas que nós podemos ter na força do Senhor. Deus abençoe você nesta noite. Você pode dizer amém? O que você tem feito? Tem olhado para a cruz? Você tem perdido a paciência? Você tem, que espírito você tem? O de Josué e Caleb? Ou um espírito que leva você a tomar atitudes estranhas no deserto? Eu gostaria de terminar para a gente orar um pouquinho, meus irmãos. O deserto fala de conflitos e crises. O deserto não é lugar de banquete, mas é um lugar para a gente olhar para a cruz de Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor. O deserto é lugar onde o desânimo, a impaciência pode tomar dimensões perigosíssimas, avassaladoras contra nós e contra quem está perto de nós. No deserto pode acontecer duas coisas. A primeira, a falta de fé pode contagiar todo mundo, mas também a fé pode contagiar alguns, mas pode. Que a tua fé seja positiva no deserto. O deserto pode potencializar o desespero, o medo, a falta de ânimo. O deserto potencializa as nossas fraquezas, potencializa as nossas murmurações, as nossas queixas, as nossas dúvidas em relação a Deus e sua palavra para a gente. Mas no deserto é também lugar de recomeço, é lugar de recomeço, porque nossas falhas, nossos pecados não são maiores e nem mais fortes do que a promessa de Deus.
Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. 3 milhões de pessoas duvidando, murmurando, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus é maior do que os nossos medos, nossas fraquezas, e graças a Deus por isso. Meus irmãos, nossos erros, nossas murmurações, elas não irão exterminar a promessa, elas não vão colocar um ponto final na promessa, porque quem deu foi Deus, quem falou foi Deus, não foi homem nenhum. Você pode dizer amém? Fique firme, a promessa vai concretizar, vai dar certo, vai dar certo. No deserto, basta olhar para a cruz e veremos no deserto não a estabilidade do nosso amor, mas veremos a estabilidade do amor de Deus. Veremos a estabilidade do amor de Deus que nos acompanha no deserto, que caminha conosco, não a estabilidade minha, a sua, porque diz o livro de Oséias em relação a Israel que quem é o nosso amor? Vosso amor por mim é como a nuvem, passa, como o vapor que surge e desaparece, mas o amor de Deus para conosco é eterno e é fiel. Você pode dizer amém? Aleluia. Olhe para a cruz e você verá a estabilidade, a permanência, a fidelidade do amor de Deus para conosco. Aleluia. E nós vamos embora, e nós vamos caminhando, vamos atravessar o deserto. Deus vai nos ajudar, Deus vai te ajudar. Aleluia. Não por causa da sua força, não por causa da tua fidelidade, não por causa da tua renúncia, não por causa da tua santidade, não por causa da tua palavra, mas por causa da palavra de Deus, da santidade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus. O projeto não para. Aleluia. O projeto não para, as promessas não são quebradas. Deus é fiel. Aleluia. Ele é fiel, Ele vai ajudar a gente, irmãos. Ele vai nos ajudar. Vamos orar ao Senhor?